Sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando o Profusão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que foi o MK Ultra. Então se você já gosta de teorias da conspiração que se provaram reais, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante e eu já vou parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! Particularmente surpreendente que os mais horrendos experimentos científicos envolvendo cobaias humanas estejam ligados ao desenvolvimento de armas de destruição em massa, sendo elas químicas, biológicas ou até mesmo nucleares. O projeto MK Ultra foi um programa ultra secreto da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, com um objetivo que hoje lembra mais o enredo de filmes de James Bond, que era controle mental. Formalizado nos anos de 1950, o programa foi organizado pela Central de Espionagem Americana, em coordenação com o Exército, e envolvia todo tipo de testes de substâncias em humanos sem o consentimento deles. São histórias apavorantes, e no centro delas está uma droga conhecida pela sigla LSD, o ácido lisérgico. O químico suíço Albert Hofmann sintetizou o LSD em 1938 durante experiências com uma substância derivada de um fungo. Ele demorou um pouco até descobrir, em 1943, as propriedades daquele composto, que era capaz de gerar alucinações psicodélicas, além de produzir fenômenos sensoriais bastante curiosos. A droga foi introduzida comercialmente pela farmacêutica Sandoz, hoje Novartis, em 1947, para uso psiquiátrico. Mas o pessoal do projeto MK Ultra, e em especial seu idealizador, o agente da CIA, Sidney Gottlieb, achava que ele poderia ser útil para lavagem cerebral e controle mental de indivíduos, talvez a ponto de balancear o equilíbrio do terror mantido entre soviéticos e americanos. Era preciso testar, segundo ele, e em 1953, sem autorização oficial, Gottlieb decidiu conduzir um experimento com seus colegas. E em novembro daquele ano, ele misturou LSD a um licor que todo mundo ia beber, o que acabou afetando profundamente vários cientistas. Mas Frank Olson desenvolveu sintomas mais graves, como depressão e paranoia. Ele chegou a ser internado num hospício, onde seria supervisionado por psiquiatras associados à CIA. Olson cometeu suicídio se jogando da janela de seu quarto de hotel no 10º andar do Statler Hilton. O assunto foi acobertado pelo governo e Gottlieb recebeu ali apenas uma leve reprimenda do diretor da CIA, Allen Dulles, que era um entusiasta e apoiador do MK Ultra. De resto, o projeto continuou com experimentos realizados fora dos Estados Unidos. Dulles e Gottlieb criaram uma organização de fachada no Canadá chamada de Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, que concedia bolsas de pesquisa. Um dos beneficiários foi um psiquiatra da Universidade de McGill, em Montreal, o escocês Ewan Cameron. Na década de 1950, ele usou eletrochoque e drogas, incluindo o LSD, para despadronizar tanto comportamentos normais como anormais, com a meta de criar amnésia temporária, que levasse à recuperação sem os comportamentos indesejados. Cameron também usava condução psíquica para bombardear pacientes com uma mensagem gravada que era repetida continuamente por dias. Já a privação sensorial era outra técnica favorita dele, para limpar a mente, muitas vezes em combinação com as fitas repetitivas. Na década de 1960, quando o uso recreativo do LSD começou a crescer, os experimentos também seguiram adiante. Na Universidade McGill, 6 estudantes e 2 músicos profissionais, talvez escolhidos porque se imaginasse que eles estariam ali mais acostumados às drogas recreativas que outras pessoas, foram recrutados para tomar LSD. Os pesquisadores então mostravam desenhos para testar os efeitos em sua percepção visual. Mas nenhum episódio de investigação de controle da mente chocou mais do que o que envolveu o tenista Harold Blower, que tinha 42 anos em 1952, quando se internou voluntariamente no hospital Bellevue, em Nova York, com depressão clínica. Dali, ele foi transferido para um instituto psiquiátrico, que por sua vez tinha um contrato secreto com o exército para testar drogas alucinógenas, o tipo de trabalho que depois seria centralizado no projeto MK Ultra. Blower chegou ao instituto em 5 de dezembro de 1953
1952 e passou por diversas sessões de psicoterapia que pareciam estar dando bons resultados. Então o tenista foi informado de que receberia uma droga experimental, mas ninguém disse a ele que a substância não tinha por objetivo ajudá-lo. Era mescalina, um alucinógeno extraído de cactos, mas numa variante que jamais havia sido testada em seres humanos. E entre 11 de dezembro e 8 de janeiro, Blauer recebeu 5 injeções diferentes de 3 derivados de mescalina. O relatório do médico indica que antes da primeira injeção, o esportista estava muito apreensivo e que persuasão considerável foi exigida para fazê-lo se submeter. Suas únicas reações foram a sensação de pressão na cabeça e um suave tremor nas pernas. Na segunda injeção, ele seguia apreensivo e na terceira, em 23 de dezembro, ele pediu às enfermeiras que encontrassem uma desculpa para que ele saísse do tratamento. Mas ele recebeu a injeção do mesmo jeito e sofreu tremores pelo corpo todo. Então ele deixou claro que não queria mais as injeções, mas nada adiantou. Na quarta injeção, no dia 30 de dezembro, ele teve tremores violentos. Blauer continuou protestando nos dias seguintes. Além dos desconfortos físicos, deve ter passado por alucinações terríveis. Então, no dia 8 de janeiro, ele recebeu a última injeção, uma nova dose da primeira versão de mescalina que havia sido injetada nele, só que em quantidade de 16 vezes maior. Eis o que aconteceu. Às 9h53 da manhã, a injeção intravenosa foi iniciada. Blauer protestou e o procedimento foi concluído 2 minutos depois. Às 9h59 da manhã, ele estava muito agitado e teve de ser amarrado pela enfermeira. O paciente suava demais e balançava os braços freneticamente. Às 10h01 da manhã, o corpo enrijeceu, a respiração estava ofegante e o pulso a 120 batimentos por minuto. Às 11h45 da manhã, entrou em coma e a 12h15 os médicos registraram o óbito de Blauer. A história terminou em acobertamento. Aliás, por pouco todo o projeto MKUltra não passou completamente invisível diante dos historiadores. Depois de não obter resultados em incontáveis experimentos, a partir de 1964 ele começou a encolher e foi finalizado em 1973, quando o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos ligados a ele. E em 1975 as histórias macabras começaram a aparecer por relatos de testemunhas. O presidente Gerald Ford encontrou-se pessoalmente com a família de Frank Olson, aquele que se tornou paranoico e se suicidou em 1953, e pediu desculpas em nome do governo americano pela morte do cientista. Existem também diversas suspeitas de que aconteceram muitos outros experimentos dentro do MKUltra que simplesmente não foram revelados. Sendo assim, a gente quer saber aí de vocês, o que mais o MKUltra pode ter feito? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E se vocês curtiram, já deixa aquele like, não esquece de compartilhar aí com todos os seus amigos e familiares. Do mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!